Mesa para dois. Educação. Oferecimento Leonardo da Vinci, a escola da sua vida. Para isso, Bia Albuquerque, nossa colunista. Bia, seja muito bem-vinda ao Mesa para Dois desta terça. Oi, Babi, obrigada. Boa tarde aí para todo mundo que está ouvindo a gente. É um tema muito bacana que eu acho que passa aí na cabeça de todo pai, de toda mãe. O tempo inteiro. O tempo inteiro, né? Que é o uso de telas para crianças e adolescentes também, né? Que eu acho que o acesso indiscriminado, até para nós adultos, não é nada positivo, né? Mas eu acho que para as crianças e para os adolescentes tem um efeito pior. E não é achismo. A neurociência mostra isso. Então, assim, tem uma área do nosso cérebro que é o córtex pré-frontal, que é uma área aqui da frente, que lida com influências, com como o ser humano assimila o mundo lá fora. Essa área do nosso cérebro, ela não é madura o suficiente na infância e na adolescência. Ela vai amadurecer ao longo dos anos e ela chega num grau de maturidade ali perto dos 21 anos. Então, essas crianças, assim, biologicamente, estão mais suscetíveis a essas influências do que eles veem. Influência do meio onde vivem, de família e também do que eles consomem de informação nas telas. Seja celular, computador, televisão, né? Que aí a gente tem YouTube, enfim. E aí a gente tem uma série de coisas que pode acontecer e que tem repercussões no aprendizado. Na escola, tem repercussões emocionais. Então, hoje a gente vê uma quantidade de crianças com transtornos de ansiedade, com depressão, tendo acesso a conteúdos sexuais inapropriados para a faixa etária, aumento de transtornos como hiperatividade, déficit de atenção. Então, assim, a quantidade de coisas que pode gerar é enorme. E o que a gente precisa pensar é como resolver. Porque tirar completamente o acesso à tela de um jovem, de uma criança, criança acho que é até mais possível, né? Mas quando a gente está falando de adolescente, de 15, 16 anos, é muito difícil, assim. Eu acho que é quase impossível que a gente consiga fazer isso. Então, o primeiro ponto é a gente identificar que existem danos e esses danos podem acontecer, sim, dentro de casa, na escola, no comportamento, no aprendizado. Então, tem uma série de danos. Partindo desse princípio, a gente tem que pensar em estratégias. E, assim, a primeira estratégia é criança até 2 anos é 0 tela. Isso é o recomendado pela Organização Mundial da Saúde. A gente vê hoje muitas crianças tendo acesso, né? Aí, às vezes usa ali o celular para você conseguir fazer uma refeição e tudo. Então, se não conseguir 0 tela, conseguir o mínimo do mínimo do mínimo. Né? Em casos extremos. Extremos, lá em casa, eu confesso, meu filho tem menos de 2 anos, mas quando vai dar injeção, assim, se a gente vai para o hospital e precisa tirar sangue, fazer injeção, cara, eu vou, apelo para a tela, porque assim, tentar distrair a criança daquele momento de dor, de sofrimento. Então, são esses momentos que eu apelo para esses momentos de desespero. De desespero. E aí usar, assim, de forma comedida, né? A partir dos 2 anos, aí essa quantidade de exposição da tela ela vai sendo gradativamente maior, uma exposição segura, né? E aí vai 30 minutos, 1 hora, 2 horas, até chegar ali em torno de 3 horas para os adolescentes. Mas como que a gente consegue fazer isso? Existem programas parentais, né, de controle nos celulares. Então, isso é uma estratégia que algumas famílias usam, né? Particularmente eu não uso, eu prefiro fazer combinados. Então, assim, olha, vocês têm direito a 1 hora por dia quando é dia de semana. Isso são os maiores, né? Então, a gente faz um combinado. Você pode usar 1 hora seguida, você pode usar 20 minutos, depois mais 20, depois mais 20. E aí, né, as crianças decidem como vão consumir aquela 1 hora por dia. No final de semana, a gente acaba deixando mais um pouco. Mas é muito complicado a gente exigir que as crianças usem menos e os jovens se a gente usa muito. Então, acho que o primeiro passo é pai e mãe minimamente dar o exemplo. Né? Ter um consumo moderado é muito difícil porque hoje a gente trabalha com celular. Né? O celular tem quase tudo da nossa vida, né? Então, esse acesso acaba sendo maior, mas primeira coisa é esse exemplo, né? Se a gente conseguir. Segundo, fazer alguns combinados. Então, refeição, não vamos usar. Todo mundo vai sentar à mesa para tomar café da manhã, para almoçar, enfim. O celular fica ali no canto. Só se tocar e for uma urgência, mas assim, não vamos usar durante as refeições. Nas férias,
Vamos tentar uma estratégia de, em alguns passeios, em algumas coisas, vamos deixar o celular no carro, ou eventualmente vamos deixar o celular em casa para a gente conseguir se conectar né, com aquilo ali que a gente está fazendo, de uma forma mais inteira, né? Enfim, para a gente conseguir ver que tem outras formas da gente se divertir, a gente não precisa estar o tempo inteiro conectado, postando ou fazendo alguma coisa assim. E com relação às redes sociais, é mais importante ainda a gente ter esse monitoramento, porque as redes sociais, até em termos legais, o acesso é só a partir de 13 anos. Então, a gente oferecer redes sociais para crianças com menos de 13 anos é arriscado. Lá em casa, só quem tem rede social é a minha filha de 15, monitorada também. Né, o celular dela, o Instagram dela tá no meu celular também. Não por desconfiança, mas por uma necessidade, principalmente de questões de pedofilia, de, né, acesso a conteúdos que não são adequados para a faixa etária. E é importante também a gente ter uma boa relação com a escola onde os nossos filhos estudam e que essa escola tenha afinidade com o que a gente ensina em casa, com o que a gente... Porque existe até uma proposta, um projeto de lei de proibir o uso de celular nas Em ambiente escolas, escolar. né? Tem, inclusive, algumas escolas em Brasília que já adotam isso, dessa proibição. O Leonardo da Vinci, onde os meninos estudam, sugere, eles fazem uma série de campanhas de conscientização, e não só, eles têm uma live, que é um bate-papo com profissionais da área de saúde, cada semana sobre um tema diferente. E essa semana, essas últimas semanas, foi sobre o uso de telas. Então, tem pedagogos, tem psicólogos, e que eles trocam essa ideia. E é importante que a escola onde os nossos filhos estejam tenha essa afinidade com a maneira também que a gente educa. E, principalmente, que dê essa possibilidade de ganhar conhecimento para além das provas e tudo mais. Eles oferecem essa questão da educação, de como educar, né, como que você consegue trazer o seu filho para uma rotina mais saudável. E aí é quase uma terapia ali que a gente está fazendo, recebendo todas aquelas informações. Tem o podcast, tem a live, então fica tudo lá no canal da escola e eles têm essa orientação. Então, as crianças não devem levar os celulares para a escola. Por quê? Se houver qualquer necessidade de contato... Tem um telefone da escola. Exatamente. Passou mal, precisa de dinheiro para cantina, né? Sempre tem essa confusão. Eu acabo mandando para minha filha mais velha, falo, ó, não usa na sala, porque às vezes ela vai para casa de uma amiga e tudo, e a gente precisa manter esse contato. Mas o mais importante é a gente identificar que a internet, o uso de telas, ela é um lugar em que os nossos filhos não têm supervisão. Até mesmo, eu lembro que quando eles eram menores, eu tinha o YouTube Kids, né? Poxa, vai ter conteúdos mais infantis. Adequados. Mas ainda assim, existem conteúdos, porque ele vai pelo título, pelas hashtags, e eles conseguem burlar. Então, não basta o controle parental tecnológico. YouTube Kids, derrubar sites com palavras-chave e tudo. A gente precisa orientar os nossos filhos sobre os riscos. Falar, né? Olha, isso aqui pode acontecer na internet. Se tiver essa abordagem, toma cuidado, bloqueia. Jogos, por exemplo. A gente fala muito de redes sociais, mas tem muitos jogos com chat aberto. Então, que eles podem se comunicar, jogos online. E aí tem conteúdos sexuais pesadíssimos. Esses dias eu peguei um joguinho, as crianças me mostraram, os maiores, o chat era fechado, então eram as frases prontas. Mas ainda assim, eles conseguem driblar e cada frase tem um significado diferente para eles conseguirem chegar a pegar um WhatsApp, a pegar a rede social, eles conseguem driblar tudo isso. Então, todo cuidado é pouco isso, né? Principalmente as crianças saberem e os adolescentes que isso existe, que é perigoso e que se acontecer qualquer coisa precisa comunicar para a gente, para a escola, enfim, para qualquer coisa. Então, é um assunto que rende muito papo. Vai. Vamos voltar sobre jogos, vamos dar dicas também de conteúdos educativos legais, porque tem uma seleção que a gente pode fazer e compartilhar, assim, de desenhos que não são altamente estimulantes e viciantes. Você aprende
Aprendi uns que depois viram uma paixão até dos pais, assim. São conteúdos muito bacanas, que não tem troca rápida de tela, não tem barulhos ensurdecedores, e é um conteúdo muito bacana. A gente pode dar todas essas dicas de jogos, de conteúdos educativos. Aqui dá muito pano para manga, muito assunto para as próximas colunas. Bia, muito obrigada pela participação aqui no Mesa para Dois. Obrigada, Bárbara. Até semana que vem, gente. Mesa para dois. Educação. Oferecimento: Leonardo da Vinci, a escola da sua vida.